inicia. Boa noite a todos. Meu nome é Júlio César, como todo mundo aqui já sabe. E eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer a todos a oportunidade que eu estou tendo de falar para vocês, um pouquinho desse assunto tão interessante e com isso também acabar me desenvolvendo antes de mais nada, a partir dessa apresentação que eu estou fazendo, esse estudo que nós vamos desenvolver aqui nessa noite. Inicialmente eu gostaria de falar sobre a questão do material estar nesse formato na Matrixologia. Trata-se de um curso, esse material foi tirado de um curso, baseado no livro Matrixologia, que pode ser, na verdade, esse material que vai ser apresentado aqui nesse estudo, ele pode ser realizado, o seu download no site www.matrixologia.com.br. Então, de forma que quem de repente nos assuntos sentir necessidade de anotar alguma coisa, não se preocupe com isso, porque nós podemos depois enviar os e-mails ou realizar o download nesse site que eu citei. Ok? Matrixologia é um estudo, aborda toda essa concepção védica, espiritual e filosófica a partir do prisma do filme, que é um filme recheado de simbologias, e é uma linguagem interessante para levar o público em geral, que muitas vezes tem dificuldade em ter acesso a esse tipo de sabedoria numa linguagem mais tradicional. Bom, vamos lá, vamos dar início à apresentação, ao estudo. Hoje nós vamos falar sobre Maya, e que é realmente um assunto bastante complicado de se falar, bastante abrangente, até mesmo por essa grande abrangência que o tema ele é dotado. Porque falar sobre Maya é mais do que falar sobre a concepção, envolve toda, inclusive, uma história da mitologia védica, onde surgiu a concepção Maya. Mas eu creio que o mais importante, o que nós vamos focar aqui, nessa reunião, nesse estudo, é o conceito de Maya. Qual é a sabedoria que Maya traz? Qual é a sabedoria que o ensinamento que o conceito Maya traz, que é originado da literatura védica, para nossas vidas, e principalmente como esse conceito, apesar de do nosso estudo ser baseado na literatura védica, eu vou me basear, no caso aqui nos textos que eu vou mostrar no Bhagavad Gita, é um conhecimento, é uma sabedoria que ela está implícita em todos, está explícita até, em todas as filosofias, religiões. O conceito Maya ele está realmente inserido em várias outras fontes de sabedoria e cabe só a nós buscarmos para encontrar, só de um outro formato, numa outra roupagem, mas enfim, a concepção é a mesma. Eu acredito que a maioria aqui já deve ter ouvido falar sobre Maya, e eu também tenho certeza que se eu for perguntar a cada um aqui o que entende por Maya, eu vou ter respostas bastante diferenciadas. Exatamente porque é um tema muito abrangente. Mas vamos conceituar o que Maya efetivamente é dentro da linha filosófica espiritual e no caso aqui védica. Então, o que é Maya? Maya é o véu de ilusão que nos separa da percepção de unidade com o todo. Certo? Ou seja, Maya é esse véu de ilusão que nos impede de atingir o principal propósito da nossa existência, que é essa unidade com tudo. Todos nós estamos aqui para isso. Isso independente de religião, Cada um vê dentro da sua filosofia, mas todos estão em busca desse religamento com o todo. Inclusive a própria palavra religião quer dizer isso, religar. Onde nós estamos aqui buscando realmente o que algumas filosofias chamam de iluminação, samadhi, o reino dos céus, autorrealização, enfim, existem várias definições e Maya é exatamente esse véu de ilusão que nos separa de alcançar, que nos impede de alcançar esse objetivo. Ok? Então, conceituando um pouco mais Maya, a partir da filosofia védica,
e nós vamos falar um pouco mais depois sobre, especificar mais sobre o que é essa ilusão, que tipo de ilusão nós estamos falando, porque é um conceito bastante abrangente, né? Mas segundo a literatura védica, né, Maya, em especial o budismo, ela é composta por 3 tipos de ilusões distintas, né, que é a ilusão física, a ilusão psíquica e a ilusão espiritual. Na verdade, nós vamos falar mais, vamos aprofundar mais aqui nesse estudo na ilusão espiritual. Por quê? Eu vou dar uma pincelada nas duas primeiras, né, nos 2 primeiros tipos de ilusão, mas a ilusão espiritual é a que efetivamente a grande maioria que está aqui ouvindo e que vai ouvir, né, esse vídeo, é a ilusão que estamos mais submetidos, porque é exatamente a mais complicada de lidar. Aí vocês vão entender isso ao longo da minha explicação. Então, primeiro vamos falar rapidamente sobre a ilusão física, né? Eu vou ler a concepção para que todos acompanhem. Refere-se basicamente à ilusão de acharmos que somos esse corpo físico ou essa personalidade encarnada, quando na verdade somos apenas uma fração do nosso eu. Muitas vezes nós achamos que somos, mas o nosso eu é muito mais do que isso que nós estamos manifestando aqui, né? É muito mais do que esse corpo físico. E ainda que o nosso mundo é o mundo real. Achamos que o nosso mundo é o mundo real, né? Esse é um tipo de ilusão básica. Quando na verdade é apenas, né, um rascunho do mundo real. É um rascunho, é o nosso ensaio para podermos chegar, né, um dia, de acordo com o nosso esforço, a esse mundo real. Na verdade, se nós formos descer, né, conceituar mais, seria um outro estudo, né, a ilusão física, e na verdade o objetivo hoje é nós focarmos mais na terceira, que é a espiritual. Então, prosseguindo, né, a ilusão psíquica. Conceituando de maneira simplificada, refere-se às ilusões e fantasias que estamos submetidos pelo condicionamento social e cultural. Trata-se da nossa visão de mundo, que pode estar pautada em bases ilusórias ou fantasiosas. Muitas vezes nós acreditamos, né, que algo é real, e isso dentro da nossa visão de mundo é muito real, né, mas quando nós vamos realmente... a verdade se revela, percebemos que não é bem daquela forma como pensávamos, né? Isso é um tipo de ilusão psíquica. Vou dar um exemplo, né? Até Galileu, nós acreditávamos piamente, a humanidade acreditava piamente que o mundo era achatado, né? E que nós éramos o centro do universo. Então hoje nós sabemos que era uma ilusão acreditar nisso, né? Era um tipo de ilusão psíquica. E ainda dentro da ilusão psíquica, também existem casos de fantasias criadas pela nossa psique, que visam proporcionar fugas de realidades perturbadoras. Muitas vezes, né, nós criamos algumas ilusões dentro dos nossos mundos particulares para fugir dessas situações desconfortáveis. Eu dou um exemplo aqui, né, de alguns casos que nós vivemos na psicologia. É uma mãe que não aceitou a perda do filho e continua esperando ele chegar em casa, arruma o quarto dele todos os dias, coloca o prato dele na mesa todos os dias. Então ela criou essa ilusão psíquica, né, de que aquilo é real, que, enfim, ela não o perdeu efetivamente, ele não desencarnou. Então é um exemplo simples, mas isso pode ser aplicado em vários níveis, né? Várias ilusões psíquicas às quais nós estamos submetidos. E finalmente, né, ao que nós vamos aprofundar mais nesse estudo, a ilusão espiritual. Refere-se à ilusão mais difícil de se libertar, pois trata-se do último véu que nos separa da verdade sobre a existência e da real unidade com o todo. A ilusão que nos impede de identificarmos com o espírito, pois nos induz à identificação com a matéria. A coluna principal desta ilusão é o desejo, ou seja, né, a satisfação dos sentidos. Eu acredito que todos que estão aqui presentes, né, e até os que estão me ouvindo, né, pelo filme, sabem, já estão bem conscientes das 2 primeiros tipos de ilusão, ou pelo menos estão muito avançados em se libertar delas, né, onde nós sabemos muito bem, né, acho que a grande maioria aqui, que não somos esse corpo, que não somos essa personalidade, né, que estamos aqui, somos apenas uma fraçãozinha disso, que o nosso mundo não é o real,
né? E eu creio que a grande maioria está buscando um autoconhecimento, um autoenfrentamento para se libertar dessas ilusões que nós podemos criar, né? Né? Às vezes a pessoa se acha o Superman ou se acha o derrotado, né? Então temos que tomar cuidado com essas fantasias psicológicas que nós, da nossa psique, que nós mesmos criamos, né? Agora, essa terceira em especial é a mais complicada, porque ela lida diretamente com o nosso desejo, né? Ela lida, enfim, com a satisfação dos sentidos, a qual nós estamos muito ligados pelo nosso ego, né? O nosso sistema de sobrevivência física, né? O ego, ele quer tudo que possa, né, nos trazer um tipo de satisfação, porque ele acredita, né, e essa personalidade é a nossa personalidade, essa faceta da nossa personalidade, ela se manifesta muito forte, nos levando a buscar essas satisfações dos sentidos, né, que muitas vezes, dependendo da intensidade que nós aplicamos, torna-se uma ilusão. Por esse motivo é que esse tipo de ilusão foi tão destacada, né, pelos mestres da nossa humanidade. Eu vou destacar em especial aqui os mestres ligados aos Vedas, que no caso seria Buda e Krishna, né, que falaram mais abertamente sobre isso. E além de ser a mais difícil de se libertar, é a que nos levará, né, com o todo, né, a nossa união com o todo. Então, vamos acompanhar até através das escrituras, até para que vocês não achem, pô, de onde esse cara está tirando isso, né? Então, nós vamos ler alguns trechos do Bhagavad Gita, né, que fala sobre isso. Difícil, ó príncipe, é romper o véu de ilusão que cerca a manifestação. Somente aquele que se aproxima de mim supera a ilusão. Quando vocês lerem se aproxima de mim, Krishna, ele está se colocando, né, como o representante, como a encarnação da Suprema Personalidade, né, do Criador. Então ele se coloca como, né, o próprio Criador, né? Então entendamos dessa forma. Aquele que, livre de ilusão, me conhece como Espírito Supremo. Arjuna fala, né, Arjuna, o discípulo de Krishna. Como se mostra a pessoa que atingiu a transcendência? Em que língua ela se expressa? Como se senta e caminha? Como é que é essa pessoa que atingiu essa iluminação, que rompeu o véu e o Maya, né? O Supremo Senhor fala: quando o homem renuncia aos desejos dos sentidos, engendrados pela mente, obtendo contentamento unicamente no eu, disse então que alcançou a consciência divina. Prosseguindo então com o desejo, quando a sua inteligência conseguir ultrapassar a floresta da ilusão, você então se tornará totalmente indiferente ao que se disse ou dirá. Ou seja, torna-se equânime, né? Você está livre dos sofrimentos do mundo. A alma corporificada consegue renunciar aos prazeres dos sentidos, muito embora ela não perca o sentido do prazer. Vamos falar sobre isso. Porque depois de provar o gozo transcendental, ela fixa a consciência. Os sentidos são tão fortes que conseguem arrastar mesmo a mente do homem sóbrio que se esforça por domá-los. Quem controla os seus sentidos, concentrando-se em mim, pode ser considerado um homem de mente estável. Quem não se deixa agitar pelo fluir dos desejos que entram, qual rios no mar, que no entanto fica estável, é o único que tem paz. A pessoa que abandona o sentimento de posse e os desejos dos sentidos, desprovida de egoísmo, alcança a paz verdadeira. Concluímos então que a ilusão espiritual está em se identificar com a satisfação dos sentidos e acreditar que podemos atingir a verdadeira felicidade com eles. Ou seja, fazer da matéria o propósito da existência. Considerando que a matéria é passageira e o espírito é eterno, trata-se de uma verdadeira ilusão, essa identificação com a satisfação dos sentidos. Ou seja, né, a ilusão em si, nós vamos falar mais sobre isso, ela não está na satisfação dos sentidos, né? Os desejos, muitas vezes, eles são uma correnteza forte. Nós falamos assim, não vou fazer isso, não vou fazer isso, fala para todo mundo, né? Não, isso nem pensar, não vou ceder isso de jeito nenhum. Aí, quando vê, cedeu,
Você pode até não admitir para outras pessoas, mas você cedeu, né, ao desejo. E muitas vezes essa nossa luta interna, né, não deixa de ser uma luta interna, ela retrata exatamente essa nossa busca em romper esse véu de ilusão, né, que é a Maya. E a ilusão, na verdade, está não na satisfação dos sentidos, mas em fazer da satisfação dos sentidos o propósito da sua existência. Eu não estou dizendo aqui que, oh, caramba, então eu tenho que me abster de tudo, eu vou me isolar do mundo. Não estou dizendo nada disso, né? As satisfações dos sentidos estão aí exatamente, né, para que, enquanto encarnados nessa dimensão, nesse corpo, que nós possamos até usufruir. Né? A questão está exatamente em fazer disso o seu propósito. Esquecer que nós temos um propósito supremo, né, que é exatamente essa transcendência, né? Essa união com tudo. Então, considerando que em primeiro plano a meta, né, da nossa existência humana, todo mundo aqui está em busca dessa meta, mesmo que eu não tenha consciência disso, é a felicidade, atingir a felicidade. Né? Qual de vocês aqui não estão, de alguma forma, buscando ser feliz? Né? Mas a partir desse conhecimento sobre Maya e sobre a identificação com a ilusão, né, e a identificação com o espírito, nós chegamos a dois tipos de felicidades, que é a felicidade passageira e a felicidade plena. A passageira, né, ela nada mais é do que uma mera alegria, porque ela se identifica com satisfações dos sentidos que são passageiras. Nós chegamos até a falar isso na última reunião, né? Ou seja, se você se identifica, se você depende de uma satisfação para ser feliz, a sua felicidade ela vai durar exatamente o tempo que essa satisfação durar. E uma hora ela vai acabar, né? Não tenho dúvida disso. Porém, a felicidade plena é baseada na estabilidade e desenvolvimento mental, no controle e serenidade dos sentimentos e emoções, no vivenciamento de relacionamentos sadios, na aplicação do equilíbrio em todas as áreas da existência, além do alinhamento com as leis universais que se traduz em um perfeito relacionamento com o divino. Eu diria que essa é a definição mais próxima da felicidade plena, né, onde nós realmente vivemos relacionamento, focamos a nossa vida em relacionamentos, não só com o próximo, mas conosco mesmo, né, com o divino, onde nós buscamos esse desenvolvimento pessoal, né, eu acredito que todo mundo aqui está buscando esse desenvolvimento, esse crescimento interior. Então essa é a verdadeira felicidade. Mas afinal, o que exatamente são essas satisfações dos sentidos? Alguém gostaria de fazer sugerir, né, o que poderia ser essas satisfações dos sentidos? Algum dos presentes? Meg? Não, o próprio nome já diz, né? Ali está mostrando comer. Então, de modo geral, acho que a maioria dos seres humanos vive para satisfazer sentidos. Quer comer, dormir, fazer sexo, e outras coisas que você sente vontade, né? São satisfazer dos nossos sentidos, né? Por aí. A gente está na linha certa. Mas é importante entender mais esses detalhes das satisfações dos sentidos, até para que nós não nos tornemos vítimas do nosso próprio ego. Tá? O ego ele é danadinho, né, para inventar desculpas e para dar nó na gente. Né? O Fábio que luta jiu-jitsu sabe disso. O ego ele é faixa preta em jiu-jitsu último grau. Então, quando você vê, ele já te deu um nó e já te convenceu, né, a ir em busca daquela satisfação do sentido de uma forma desenfreada, e você, quando vê, já perdeu o controle da situação. Então, o conhecimento não é o suficiente, mas o conhecimento dos detalhes ele vai facilitar muito, né, a atenção, a sua autoatenção, a sua autoobservação em relação a se você está indo em demasia em busca dessas satisfações dos sentidos, ou quais dessas satisfações dos sentidos você tem buscado mais, né? Você percebe que existe um desequilíbrio na sua vida. E esse processo de autoobservação, de autoconhecimento é fundamental para que nós possamos chegar, né, a nos libertar totalmente da influência de Maya. Então, descrição das satisfações dos sentidos.
Para conhecer um pouquinho mais, eu vou dividir em dois tipos de satisfações de sentidos. Se bem que as duas, elas interagem muito, né? Elas estão intimamente ligadas, mas é só para um fim didático que nós estamos dividindo em satisfação física e satisfação mental. A satisfação física é a categoria mais focada na nossa necessidade versus prazer, né? E nós vamos começar, por exemplo, com o prazer gustativo, né? Que está relacionado ao nosso sentimento de degustar aquele alimento que nós gostamos, né? A maravilha, é quase o segundo orgasmo, na verdade. Aí depende, no meu caso nem não. Depende de como você está sexualmente. Ok, então, prosseguindo, né? O segundo seria o prazer do toque. É um prazer gerado a partir do contato físico, né, que todos nós sentimos quando tocados ou quando tocamos, né? Abraços, carícias, massagens, tudo está relacionado ao prazer do toque. E por último, né, o prazer sexual, que é resultado do ato sexual, que é diferente, está vinculado, mas é diferente do prazer do toque, né? O toque é um pouco mais sutil e traz um tipo de prazer diferenciado. Às vezes nós temos carente de abraçar alguém, quando está muito tempo sem falar com ninguém. Viu o pessoal do Big Brother? Né, que rapidinho estão se abraçando, rapidinho estão se tocando. E, na verdade isso é um reflexo, porque lá fora eles conhecem pessoas, tem as fontes, né, de satisfação de toque, lá dentro eles começam a se sentir carentes e realmente buscam esse tipo de satisfação. E por último, a satisfação entorpecente, né, que apesar de estar inserida na categoria de satisfações físicas, é um tipo de satisfação mental também, né? Ela é uma satisfação obtida através do entorpecimento, independente de qual droga seja, né, de qual substância seja, é um tipo de satisfação que é obtida, né, pelo entorpecimento. Muita gente busca até sem saber, né? Quando toma lá o cafezinho, não, o cafezinho é um tipo de entorpecimento. Não estou dizendo que é errado, né? Só estou dizendo que é um tipo de satisfação. A satisfação mental, ela já é um pouco mais refinada e essa, eu diria que é a que a maioria das pessoas não estão tão atentas, né? Às vezes a gente está bem atento a, não, eu tenho que pegar leve aqui na azaração, ou eu tenho que pegar leve aqui na comida, ou eu tenho que pegar leve, né? Agora, a satisfação mental, ela é a mais sutil, né? Porque ela está diretamente ligada à nossa necessidade de sermos sociais, né? Ela só é possível obter satisfações mentais a partir da interação com outras pessoas, né? E é aí que o ego deita, rola, tira o chapéu e nem pede a conta, né? Então vamos especificar quais são. Atenção. Eu não estou chamando atenção, não. Eu estou dizendo que a atenção, né, é um tipo de satisfação mental. Tá? Exatamente por nós sermos uma espécie social, nós sentimos satisfação em ter a atenção de outras pessoas. Tá? E tem gente que é mestre em chamar a atenção, na verdade. E às vezes não entende por que está tendo aquele tipo de comportamento. Né? Mas na verdade é um reflexo da necessidade que ele está viciado naquele tipo de satisfação de atenção e ele está sempre criando um mecanismo de chamar a atenção de todos. Domínio. Ainda não veio, né? Que pena. Ué, gente, sentiu sua falta aqui. Eu falei que fazia questão, hein? Então, o domínio trata-se de uma característica diretamente ligado ao egocentrismo, né? Caramba, dominar as outras pessoas é tão bom, né? Fala a verdade. Todo mundo, uma parte da vida, já foi tentado por esse tipo de satisfação. Né? Até mesmo porque você, quando controla outra pessoa, você tem a possibilidade de ter outros tipos de satisfações, né? Físicas, mentais, né? Ela pode ter reconhecimento, ela pode te dar atenção, ela pode te dar prazer físico. Então, o domínio é um tipo de satisfação, né, que nós temos que estar muito atentos. Então, aqueles que são muito controladores, dominadores, atenção, viu? Porque isso é motivado pelo ego e é um tipo de satisfação mental. Reconhecimento, né, é outro tipo de necessidade básica, de satisfação básica, gerada a partir da convivência, né? Todos nós temos no nosso interior a necessidade de sermos reconhecidos.
desejados, né, admirados, aceitos. Então isso efetivamente faz parte da nossa personalidade, né? Então estamos o tempo todo, e isso está muito ligado também à necessidade sexual, né, à satisfação sexual. Então o reconhecimento é uma necessidade básica, que é o diferente da atenção, né? Porque eu posso obter a atenção, por exemplo, do alemão usando a violência, não é verdade? E não necessariamente ter o reconhecimento dele por isso. Então são dois tipos de satisfações que, apesar de ligadas, né, bem diferentes. E por fim, a identificação, né, que é um tipo de satisfação, está muito relacionado à nossa própria visão de mundo, né, à influência cultural que nós tivemos, aos gostos que nós desenvolvemos, né? Então, quem gosta de futebol sente prazer em sentar na frente de uma televisão e assistir o futebol, né? Quem gosta de balé sente prazer de ir para aula de balé, né? E assim sucessivamente. Então, a identificação é um tipo de satisfação que está relacionado aos gostos que nós desenvolvemos, né? Por exemplo, né, o gaúcho, ele certamente não gosta muito de uma saladinha, né? E já o alemão acho que não ia se dar muito bem no churrasco, né, irmão? O tipo de satisfação, de identificação ia ser diferente. Então, gente, todos temos desejos relacionados às satisfações dos sentidos, tá? E isso é inevitável, tá? Todos nós estamos submetidos a isso, e isso é a ilusão de Maia. É uma das vertentes da ilusão de Maia, da energia ilusória dela, da influência magnética, até magnética, que nós sofremos. Aí, né, todo mundo chega à conclusão que tudo bem, e aí? Né? Nós estamos submetidos, né, temos que vencer isso, temos que, né, atingir esse rompimento desse véu para chegarmos lá. Mas como lidar com isso? Qual é o caminho? Eu vou me isolar? Né, como nós já vimos em algumas doutrinas, foi até o entendimento, né, deles na época, né, vou me isolar, vou virar um eremita, né, qual vai ser o caminho que eu vou tomar, né, deixa eu rolar mesmo, já que eu estou aqui mesmo, né, estou no inferno, agora eu vou abraçar o capeta, com licença da palavra, né. Então, qual é exatamente a direção a tomar, qual é a atitude em relação a essas satisfações de sentido? A ilusão não está na satisfação dos sentidos, repetindo isso, mas sim na identificação com elas, ou na busca desenfreada delas, fazendo da satisfação dos sentidos a principal meta da existência. Aí eu vou ler esse conceito interessante. Os desejos, até certo ponto, são normais e necessários. Veja bem, não estou dizendo que os desejos são ruins. Os desejos, até certo ponto, são normais e necessários, pois eles têm a função primária de preservar a vida orgânica. O indivíduo deve saber interagir com o mundo que vive, buscando o equilíbrio dos pensamentos e atitudes, entre o racional e o emocional. Toda vez que as atitudes são radicais no sentido de evitar qualquer tipo de satisfação dos sentidos, acontecerá o inevitável fracasso. Se tentarmos radicalizar, não quero nenhum, é fracasso. Assim como se houver uma total entrega à satisfação dos sentidos, né, o fracasso também será inevitável. Então, como fazer? Vamos nos basear no ensinamento, né, do que os mestres deixaram para nós, né? Em especial, mais uma vez, eu vou citar, né, Krishna e Buda, em especial aqui os dois, mas nós podemos ver Jesus falando sobre isso, nós podemos ver várias outras culturas e filosofias que falam, né, o Lao Tse no taoísmo, né, por sinal o Yin Yang é um símbolo do taoísmo, que é a concepção do equilíbrio perfeito, né, ou seja, a postura que nós temos que ter em relação à satisfação dos sentidos não é abstinência, não é a total entrega, é o equilíbrio, é saber usufruir das satisfações sem se identificar com elas e sem se deixar ser dominados por elas. E foi aí que Buda instituiu, né, Siddhartha Gautama, o conceito, né, o caminho do meio, que é exatamente a busca por esse equilíbrio. Então, um texto tirado direto do Dhammapada,
buscar uma forma de vida disciplinada o suficiente para não chegar à completa indulgência dos sentidos, pois assim a pessoa passa a ser dominada excessivamente por preocupações menores, e nem a autotortura, que turva a consciência e afasta a pessoa do convívio dos seus semelhantes. Você vê que o próprio Buda fala que não tem que se isolar, você tem que estar no convívio, você tem que, né, efetivamente estar ali no meio, né? E, enfim, e não necessariamente se entregar aos sentidos, né? No Bhagavad Gita, Krishna também deixa claro a necessidade de atingir, né, esse tão fundamental equilíbrio para que possamos chegar à autorrealização. Desculpa. Desempenha teu dever com equilíbrio, ó Arjuna, que era seu discípulo, abandonando todo o apego a sucesso ou fracasso. Essa equanimidade chama-se yoga. Não há possibilidade de alguém tornar-se yogi, ou seja, uma pessoa que está em busca, uma pessoa iluminada, ó Arjuna, se come em demasia ou muito pouco, se dorme em demasia ou não dorme o bastante. Como é possível concluir, não existe nada de errado com o prazer material. O erro está no desequilíbrio. Gente, vamos lá, vamos para uma conclusão. Né? Eu não acho que já deu para a gente ter uma ideia bem mais aprofundada do que é Maya, né? De quais são as satisfações dos sentidos que nós estamos falando, quais são as satisfações dos sentidos que nós estamos submetidos. E eu tenho certeza que alguns de vocês podem estar até já se colocando em algumas situações, ou se imaginando em algumas situações, ou se identificando com alguns tipos de satisfações dos sentidos que você está buscando em demasia, ou que você está, de alguma forma, muito vinculado. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é que esse conhecimento não é nada sem um esforço efetivo para se conhecer, para se observar e para se melhorar. É fundamental, né, e por isso volto a dizer que esse material estará disponível para download, ou já está disponível para download, né, no site www.matrixologia.com.br. É importante termos bem firme, né, em mente quais são esses tipos de satisfações, exercer, né, essa auto-observação e principalmente o auto-enfrentamento. Né, aceitar e se enfrentar e identificar, né, quais são os tipos de ilusões que hoje nós estamos mais submetidos e fazer efetivamente um esforço de se libertar dessas ilusões, para que possamos num futuro muito em breve estarmos juntos no Nirvana. Tá certo? Agradeço mais uma vez a atenção de todos, eu espero não ter me prolongado muito, né? E vou deixar agora aberto de repente para, né, alguém fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, né, ou acrescentar alguma coisa de alguma forma. Alemão? O Alemão hoje é o diretor de produção. As mulheres sempre? As mulheres sempre estão de parabéns. Gente, então agradeço mais uma vez e eu vou encerrar então o nosso estudo hoje sobre Maya. Boa noite a todos. É verdade. Depois daquela indireta direta. Depois da palestra, pode, era só na hora. Alguém que pensa difícil.